Pessoal, bom dia. Nós estamos aqui para mais uma vez dar continuidade ao estudo do livro de Neemias que a gente está fazendo. E a leitura do texto base vai ser assim, Neemias 4:6, que diz assim: Assim edificamos um muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, nessa leitura aqui, a gente pode começar esse estudo aqui falando de um texto na palavra de Deus que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E o apóstolo Paulo também ele fala uma coisa interessante, que aquele que não quer trabalhar, não coma. Então, hoje, a gente tem percebido que as pessoas elas são muito preguiçosas, não querem trabalhar, não querem se esforçar para conseguir, os seus objetivos. Aqui eles tinham um desafio muito grande e esse desafio ele precisava de trabalho, ele precisava de um esforço físico, muito grande, porque as pessoas aqui eles se alimentavam mal, tinham uma situação de vida bem complicada, mas eles trabalharam, eles se esforçaram, eles foram atrás de um objetivo. Se você tem um objetivo na sua vida, você tem que lutar por ele, você tem que batalhar por ele. Então, esse é o texto básico aqui. E quando a gente vê o muro, a gente entende uma coisa: esse muro tinha algumas portas. Todo muro tem que ter uma porta, um portão. E esse muro ele não tinha uma porta, um portão, ele tinha alguns portões. Isso é extremamente importante para a minha e para a sua vida, porque cada portão tem um nome e tem um significado. Vamos começar com o primeiro. O primeiro foi a porta do gado, e ela pode ser chamada também da porta das ovelhas. E por que essa porta ela é porta da ovelha? Porque essa porta ela é uma figura de Cristo, a porta da salvação, e a porta é o bom pastor. Cristo nos libertou do pecado e da condenação eterna. O sumo pastor morreu por nossas iniquidades. Então, a primeira porta, que foi trabalhada, que foi levantada ali, foi a porta das ovelhas. E nós já falamos que essa porta ela representa a própria figura de Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. Mas por que também essa porta é chamada porta da ovelha? Porque várias vezes na palavra de Deus, no Salmo 23, aparece a palavra ovelha. Ovelha é um animal que não tem defesa nenhuma contra os seus adversários. Ele é totalmente dependente do seu pastor. Na caminhada que nós estamos vivendo hoje, nós temos que acordar, dormir,
totalmente na dependência do nosso pastor. Então, essa foi a primeira porta, né? E qual foi a segunda? A segunda foi a porta do peixe, né? Essa porta faz nos lembrar que Jesus chamou para sermos pescadores de homens. Então, ele faz duas referências para essa porta. A porta do peixe, ela está tipificando de novo a presença de Jesus, né? Dizendo que nós fomos chamados para sermos pescadores de homem. Mas se você for analisar bem, né, o peixe ele é um alimento muito saudável. Então aqui essa porta representa duas colocações. A primeira aponta para Cristo, né, falando que nós temos que ser pescadores de homens, mas aponta também para nós nos santificarmos e comermos coisas boas, alimentos saudáveis, né? Aí tem uma outra porta aqui, é porque o tempo é curto e a gente tem que correr. Tem uma outra porta aqui, que é a porta velha, ou a porta do vale, né? Localizada na parte mais antiga da cidade. A porta velha pode ser tomada como uma imagem legítima da doutrina cristã. Essa, apesar da antiguidade, jamais será derrubada pelo liberalismo teológico e pelos modernismos. Então, essa porta velha aqui, porta do vale, significa o que Jesus diz, né? Jesus, ele quer fazer algo novo na sua vida. Jesus quer transformar a tua vida. Quando Cristo entra na nossa vida, a palavra de Deus diz que eis que tudo se fez novo, né? Então a gente tem que pensar em coisas novas, pensar em uma porta nova, novas oportunidades, novas atitudes na nossa vida, né? E assim vai. E tem uma outra porta, que é a porta do Montouro. Essa porta recebeu esse nome porque o lixo da cidade era levado para ser queimado no Vale de Imom. A lição nos traz a porta do Montouro. A igreja deve ter cuidado para não se contaminar com o lixo desse mundo. Heresia, apostasias, imoralidades e mentiras. Então essa porta aqui era uma porta onde eles colocavam o lixo ali da cidade. É assim? E ali eles queimavam aquele lixo, ali aquele lixo não servia para nada, né? E como a gente disse aqui, essa porta também aponta para pessoas que não podem se deixar contaminar pelo lixo que está hoje na humanidade. Infelizmente, existe muito lixo hoje dentro da própria igreja. Não dá para você ficar se alimentando de tudo que você ouve. Existem coisas que estão sendo faladas hoje no meio do povo que, poxa, não dá, é lixo. Então, meu querido, se você quer ter uma vida de santidade diante de Deus, você tem que pegar os lixos da sua vida, que eles existem lixo na sua, na minha vida, e colocar num lugar de esquecimento, colocar isso para fora, entendeu? Jogar os lixos, as impurezas, tudo aquilo que procuram e tentam nos dominar e tirar de nós a paz, a fé, a confiança, e colocar isso fora, jogar isso fora. Meu querido, lixo tem que ser jogado fora. E infelizmente,
na nossa caminhada, na nossa vida, nós temos muito lixo. Precisamos jogar esse lixo fora. Então essa porta, ela nos mostra, né, essa situação. E tem uma outra porta, que é a porta da fonte. Repara, eles foram restaurando porta por porta, porém, cada porta que era restaurada não era restaurada aleatoriamente. Cada porta tinha um sentido, cada porta tinha um significado, como nós estamos falando aqui. E por fim, a última porta que foi aberta, que foi restaurada, foi a porta da fonte, né? Vamos lá, essa porta ficava próxima ao tanque de Siloé, ao tanque do rei. A porta da fonte não é uma figura bastante forte na palavra de Deus. Ela nos mata a sede espiritual, limpa de todo pecado e vivifica a nossa alma. Muitos já não reconhecem mais essa fonte e o resultado é a sequidão espiritual. Querido, é muito triste quando você chega numa fonte e essa fonte está seca. Não tem nada para te oferecer. Fonte seca, não tem nada para te oferecer. E eles tinham essa preocupação de restaurar essa porta, porque de fato a fonte já não estava mais produzindo nada. E essa porta, ela foi aberta porque Jesus é a fonte, Jesus é a minha, a tua necessidade maior. Jesus é a fonte, mas dependendo da forma com que nós estamos indo até a fonte, nós não vamos receber absolutamente nada da fonte. Porque ele é fonte de água viva, sim. Ele é fonte restauradora, sim. Mas ele é fonte restauradora para homens e mulheres que buscam a ele com sede, com fome, com necessidade de fato de serem preenchidos pela fonte. Então, receba essa palavra, que nessa manhã você tenha fome e sede pela presença do teu Criador. Que nessa manhã você tenha fome e sede pelo teu Pai que te restaura, teu Pai que te cura, teu Pai que faz nova todas as coisas. Outra coisa interessante, é a porta da guarda. Que porta era essa? Vamos lá. A porta da guarda, tudo indica, fica adiante do templo. Ela faz nos lembrar das guardas, dos prefeitos divinos. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre. Essa tem que ser uma característica principal das nossas vidas. Nós precisamos aprender a guardar o nosso coração, guardar a fé. Nós precisamos fazer uma guarda de tudo aquilo que é santo e fazer uma diferença naquilo que é santo, naquilo que é profano. Que você seja um muro, que você se guarde,
de se contaminar, de coisas que podem te levar para longe da presença de Deus. Conclusão, aprendemos nessa aula preciosas lições com a porta de Jerusalém. Roguemos a Deus que nos ensine a discernir todos os momentos, lutas e provações, para que sejamos sempre sábios. A crise, apesar do seu desconforto, sempre nos torna mais sábio espiritual. Foi isso que aconteceu com Neemias e vai ser isso que vai acontecer contigo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.